Salve, salve pessoal! Eu sou o Pedro Pavan e sejam todos aí muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. E vamos que vamos! Bom, hoje também mais um assunto que surgiu aí dentro das alternativas e sugestões de todo mundo aí, então gratidão para todo mundo tá mandando suas recomendações aí de temas, essa coisa toda lá no nosso Instagram, sou o Pedro Pavan, beleza? Então vamos juntos, assim nós vamos compondo junto essa dimensão da troca. Bom, esse assunto ele veio de uma questão muito filosófica que nós estávamos conversando aqui, né? Porque foi um assunto no sentido de... Sabe aquele lugar do certo e errado? O conhecimento? E a gente começou a filosofar sobre isso. E a gente foi chegando a um lugar muito... Não vou dizer confuso, mas sabe aquele lugar que a gente não tem certeza, não é concreto, palpável dentro do nosso ser, dentro da nossa experiência, dessa coisa toda? Nossa, tá muita claridade aqui onde eu tô gravando, então desculpa as caretas aí, gente, que estão fazendo aqui, hein? Nossa senhora, vamos que vamos! Enfim, nós vamos falar hoje sobre esse lugar do conhecimento. A que serve o conhecimento, né? Informações no mundo de hoje, onde nós estamos vivendo, e o quanto isso se relaciona com ideias conceituais do certo, do errado, éticos e morais. Então isso tudo é muito complexo de ser trabalhado. É complexo e nada complexo ao mesmo tempo. Tudo vai depender da linha mestra desse assunto, que é a perspectiva. Se nós formos analisar o que é certo e o que é errado culturalmente, cada tipo de país tem as suas regras, as suas leis, as suas diretrizes do que pode, do que não pode, do que é certo e o que não é certo. Muitos países até têm leis em estados diferentes, cidades, municípios diferentes e vão ter formas distintas de abordar uma mesma temática. Então só daí já começamos a pensar, nossa, como é complexo nós entendermos esse fluxo do que é o adequado, o que é o melhor e o que não é melhor. Toda essa dúvida e essa confusão vem até nós quando nós pensamos pela perspectiva do ser humano. Uma mente racional, lógica, tentando interpretar uma situação. E por que isso se torna tão complexo? Porque cada ser humano, ele é pautado na sua subjetividade. Opa, temos um avião, um helicóptero, alguma coisa assim passando, só um minutinho. Cada ser humano é pautado na sua subjetividade, ou seja, as suas lentes, a sua forma de ver, perceber, enxergar e interpretar o mundo. Se todos fossem simplesmente e puramente racionais, lógicos e lineares, talvez fosse até um pouquinho mais fácil nós estabelecermos padrões que agradaria ou conectaria todo mundo. Mas nós esquecemos que existe uma outra questão que não é só a mente, são as nossas emoções. E esse processo emocional, o nosso sentimento para cada indivíduo vai tocar de uma forma diferente. Isso vem da nossa educação, como nós somos criados, estimulados. Tudo isso que nós estamos falando são influências do meio. Então, o homem como um produto do meio, dentro dessa teoria que começa a vir ali com o iluminismo, Descartes, uma visão mais straight do mundo, né? O homem é produto do meio. Isso tem um certo fundamento, sim, porque todos nós, até se formos analisar psicologicamente, acabamos reproduzindo padrões da nossa família. Quando a gente observa o bebê, ele aprende muito pelo exemplo, então ele vê alguém fazendo, ele quer fazer também. Então tudo isso vai nos influenciando e moldando essa nossa subjetividade, que é a nossa forma de ver e enxergar o mundo. Então quando a gente olha por essa perspectiva, é muito difícil a gente trazer o que é certo e o que é errado. Porque isso vai passar pela interpretação ou até mesmo o julgamento de cada um. E como cada um tem as suas referências internas, sejam mente, sejam emoções ou sejam as experiências da vida, tudo isso se torna muito complexo para podermos afirmar que isso é bom, isso é ruim, isso é certo ou isso é incerto. Desse lugar, nós vamos tentando olhar para esse coletivo, né?
quando a gente olha para o coletivo, vamos pensar primeiro o coletivo, né? Eu ia falar o macrocosmos, né? Olha o nosso país, o planeta e tal, mas, gente, vamos olhar dentro da nossa casa, vamos olhar dentro do nosso relacionamento, nossa relação com as pessoas do trabalho ou dentro de casa mesmo. Olha como existem, às vezes no mesmo núcleo familiar, perspectivas, pontos de vida, referências distintas, que já faz com que tenha aí um eletrocardiograma quando nós vamos discutir temas, assuntos que podem tocar em aspectos sensíveis. Exemplo, religião, política, às vezes até questão de jogo de futebol e esse tipo de coisa, né? Gera toda uma flutuação no nosso campo. Até aí, gente, não tem problema nenhum nada disso. A grande questão é que os conflitos começam a se desenvolver uma vez que essa nossa verdade não cabe só dentro de nós. Nós temos a necessidade de repente, impor ou levar ou enfiar essa verdade dentro do outro. Então, quando a gente ultrapassa o nosso limite e chega até o outro, aí a gente pode começar a desenvolver desequilíbrios nesse eletrocardiograma. Então, tudo é uma questão de forma como nós vamos falar, comunicar, se expressar e se entender nesse grande universo das possibilidades. Porque, de novo, não existe um certo literal, ok? Então eu quero deixar primeiro essa parte, essa ideia, esse conceito aqui quentinho na nossa cabeça, que onde o homem é produto do seu meio. E agora eu quero pegar a outra parte, que é o seguinte: o ser pode ser influenciado por vias externas? Com certeza. Comprovadamente é isso. Porém, o mais importante de tudo é nenhuma força. Desculpem, gente. Tô me recuperando de uma gripinha aqui. Tô aqui com a turmalina verde e água marinha, que são as pedras que a gente recomendou naquele nosso vídeo aqui do YouTube de imunidade e os cristais e a coisa toda. Então tô aqui, ó, trabalhando com os cristalzinhos. Maravilha, maravilha. Só uma ponte aí no bate-papo. Bom, voltando. Sim, o homem como produto do meio. Porém, o grande princípio aqui é: cada um de nós é dotado de um negócio que nós chamamos de consciência. Essa consciência, se nós formos pensar em termos de evolução do todo, existe uma linha mestra, uma linha guia. Talvez até poderíamos utilizar o nome estrela guia. Estrela nos remete ao sol. O sol, simbolicamente, ele representa essa consciência, o logo solar. É a expansão da nossa consciência. Então todos nós temos esse código, essa programação da consciência, da luz, da virtude, da harmonia, do equilíbrio dentro de todos nós. Isso é natural, é inerente à realidade e à natureza de cada ser que está aqui. Qual que é a grande questão? Quando no nosso dia a dia nós vamos sendo envolvido por todos esses aspectos externos que formam o meio, informam, moldam, modelam o ser humano, muitas vezes nós vamos deixando de dar ouvido e atenção para aquela força e aquela voz interna, a voz da consciência. Então aqui nós temos uma dualidade: o dia a dia, a evolução pela consciência, ou o dia a dia e a evolução pelos processos externos do ser. O meio nos modelando, ou nós ali como ser, força e estrutura consciente nos dando sustentação. Ou seja, é o espírito, a alma que está conduzindo a nossa jornada, ou é apenas a mente, a conexão, o inconsciente coletivo, a maré, as ondas sociais, as informações que vêm de mídias e tudo isso e blá 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 blá. Então esse é um ponto que eu queria fomentar aqui na nossa discussão e no questionamento interno para cada um. Quanto nós estamos realmente sendo tocados e respondendo aos estímulos do nosso ser, da consciência pura? E quando a gente fala desse lugar da consciência, não tem mais esse lugar do certo ou errado. O que é o do fluxo da consciência, da mente divina, do cosmos, Deus, a fonte primordial, o que quer que seja, simplesmente é. Nós somos em unidade, em harmonia,
quando estamos operando nesse tronco, nessa estrutura interna. Agora, quando nós estamos desconectados disso, tudo que vem de fora tem um efeito, vamos dizer, indutivo, talvez até manipulativo, muito poderoso dentro de nós. E qual que é o efeito de tudo isso? Qual que é o efeito de tudo isso? Estamos expondo aqui realidades e situações. Mas o quanto isso... E daí, né? E daí? E daí que a grande questão é, como todos nós temos o nosso campo energético, nosso corpo, nossas frequências e as estruturas, tudo que está ao nosso redor que entra em contato com o nosso campo, seja algo que a gente assistiu, algo que a gente ouviu, algo que a gente presenciou, algo que a gente tocou, os 5 sentidos aí como interpretadores e captadores das informações do meio, tudo isso vai impactando esse nosso campo, esse nosso corpo, que vai se construindo com essas informações. Então o grande lugar é o quanto eu estou recebendo essa informação do meu ser, do meu centro, que é aquela vozinha interna que todo mundo conhece, porque de alguma forma, consciente ou inconsciente, a gente já ouviu. Alguns vão chamar isso de intuição, alguns vão chamar de percepção, até mesmo de mentores espirituais, o Espírito Santo, Deus, quem quer que seja. Mas aquela força que existe dentro de todos nós. Quando a gente olha para isso, aos pouquinhos, o caminho da evolução vai nos levando com a maturidade a tentar perceber mais este local. O que nos afasta disso é o quanto nós ficamos presos e apegados à nossa métrica, à nossa mente, ao nosso saber, ao nosso conhecer, aos nossos limites. O quanto a gente se permite ir além daquilo que é palpável, tangível e concreto na nossa realidade, para ir para algo que vai além. E esse além não é além fora, é um além dentro de nós, a nossa profundidade. Então aí nós temos toda uma grande espiral da consciência e da transformação. E agora vamos fazer uma pequena ponte de tudo isso que nós estamos trazendo para o assunto, para refletir, essa questão das ideias no sentido das informações e tudo isso. É sempre muito questionado, até que ponto hoje, vamos pensar que um canal como o YouTube, essa coisa, é uma coisa positiva. Antigamente, muito antigamente, nós não tínhamos sistema de comunicação com as massas, nenhuma. Então era muito difícil de nós propagarmos ideais, propagarmos ideias, revolucionar, se conectar e movimentar coisas. Era muito complicado. Com o tempo veio a mídia impressa. Isso revolucionou porque pôde levar informações de forma mais expansiva. Depois vem rádio, depois vem a televisão, e tudo isso começa a expandir esse alcance das redes e da mídia. A informação começa a correr, aos poucos a gente entra na globalização, isso tudo se expande, o capitalismo, então hoje nós temos aqui um mundo inteiro conectado, aqui pelo nosso smartphone e essas paradas todas, tudo está conectado. Legal, isso é lindo, isso é maravilhoso, é uma potência. Algumas pessoas aí falam e trazem essa teoria da era de aquário e tudo isso. Um aquário como essa expansão da tecnologia, a conexão entre povos, porque o aquário representa a humanidade, então a integração do ser humano. Então tudo isso nós estamos aqui vivendo um pouquinho dessa construção e dessa história. Então isso é fantástico, maravilhoso. Imagina, não poderia estar aqui conversando com vocês aí se não tivesse o YouTube, essa ferramenta e tudo isso, Muito legal de pensar sobre isso. Mas tem um ponto importante, que é, uma vez que eu tenho toda essa abertura e qualquer um pode vir e falar, comunicar e expressar o que acha, o que pensa, o que sente, o que compreende de algum aspecto da realidade, de algum aspecto filosófico, de algum aspecto da vida, sem filtros, todo tipo de informação pode estar chegando em todo lugar. Então esse é o lugar do questionamento que eu queria fazer. Até que ponto a informação nos serve? Olha que coisa interessante de se refletir, Por que isso tudo? Por que esse questionamento agora? Porque entendendo que nós somos muito suscetíveis a essa opinião externa, a informação que vem de fora, ao que está fora, que nos impacta, isso vai modulando a nossa forma de ver, sentir, perceber, raciocinar, compreender
entender, interpretar e julgar o mundo ou as situações ao nosso redor. E todos nós, seres humanos, somos dotados de capacidades incríveis, maravilhosas, fluidas, belas, harmônicas, que têm a ver com a nossa natureza de alma, nossa essência. Mas nós também somos capazes de grandes cabeçudices, falando de forma bem sutil, né? Bem suave, eufemismo aqui. Somos umas cabeçudicezinhas, né? Por quê? Porque todas as expressões negativas, que nós chamaríamos de sombras, existem dentro de nós. Então nós temos a potência para a tristeza, para o ódio, para o rancor, para a maldade. Todo mundo tem isso dentro. E em muitos momentos, dependendo da informação ao qual nós estamos nos sintonizando, aquela informação vai ativar parte desses pacotes de vibração que existe dentro de nós, podendo ser elas positivas ou negativas. Então, hoje, esses meios de comunicação estão criando redes neurais, redes de conexão, em que todos nós vamos nos conectando a essas bolsões do inconsciente coletivo, a essas noias, paranoias, sejam noias e paranoias conscientes ou inconscientes, que nos levam ao toque comigo mesmo, ou que me levam só a uma dissipação da minha essência, fazendo com que eu me conecte, me vincule e fique preso às redes da negatividade, das sombras. Um exemplo claro, qualquer tipo de coisa que eu assista constantemente que faz eu ficar com medo de existir, medo de morrer, medo de qualquer ordem, pô, esse é um aspecto negativo. Então eu fico bem preso naquilo ali. Qualquer coisa que eu assista que fomente em mim uma agressividade, ódio, ira, divisão, repressão, exclusão, isso tudo ativa em mim esses aspectos negativos que fazem parte do nosso ser, do meu ser, do ser de vocês e de todas as pessoas. Então a ideia desse nosso bate-papo hoje era a gente refletir qual é a qualidade das informações que elas estão chegando até nós. E o mais importante, como nós estamos recebendo isso? Quais estão sendo os nossos filtros para lidar com essas expressões das realidades que fazem parte da nossa vida e do dia a dia? Então não estou falando de um lugar de negação, de alienação, de desconexão, de fuga da realidade. A gente está falando de um lugar exatamente ao contrário, de olhar para a realidade com maturidade e nós questionarmos e refletirmos como aquilo está tocando em mim. Como aquilo está manipulando, conduzindo, construindo a minha vida, a minha realidade, o meu momento e a coisa toda. Beleza? Ixi, ligaram aqui o motorzinho da piscina agora. Então, é isso. É esse o questionamento, essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Vamos que vamos. Leveza, gente, leveza. Não existe o certo, não existe o errado absoluto. Tudo é uma questão de perspectiva. Então se permita ver, sentir e enxergar o mundo e a vida de forma diferente e assim a sua vida vai se transformando. E gradativamente, absorvendo perspectivas diferentes, as nossas ações e posicionamentos na vida vão se transformando também e consequentemente a nossa realidade se molda. Ok? E é isso, pessoal. Então, é isso, queria deixar essa reflexão com todo mundo aí. Vamos que vamos. Um abração a todos. Se fez sentido aqui o nosso bate-papo, a nossa linguagem, essa coisa toda, vou pedir para vocês se inscrevam no nosso canal então, deixe o seu joinha, seu like, essa coisa toda. Se puder sentir no coração de compartilhar também, vou ficar muito agradecido. Ok? E é isso, pessoal. Um abração a todos, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!